Olá, meu nome é Márcia, sou contadora formada pela Universidade Federal do Maranhão e este é o segundo vídeo sobre o conteúdo do exame de qualificação técnica para perito contador, a norma, o decreto-lei 9.295 de 27 de maio de 1946, lembrando que é um decreto federal, tá? Hoje vamos tratar do artigo 6º, tá? Que trata das atribuições do Conselho Federal de Contabilidade. Então, o artigo 6º do decreto-lei federal, tá? 9.295 de 1946, que foi o decreto que criou o Conselho Federal de Contabilidade, os Conselhos Regionais de Contabilidade, define atribuições de contador e de técnico em contabilidade, que na época eram chamados de guarda-livros. O artigo 6º desse decreto trata das atribuições do Conselho Federal de Contabilidade. Na linha A do artigo 6º, este decreto diz que é atribuição do Conselho Federal de Contabilidade organizar o seu regimento interno. Na linha B, é atribuição do Conselho Federal de Contabilidade aprovar os regimentos internos organizados pelos conselhos regionais, modificando o que se tornar necessário, a fim de manter a respectiva unidade de ação. A linha C do artigo 6º diz que é atribuição do Conselho Federal de Contabilidade tomar conhecimento de quaisquer dúvidas suscitadas nos conselhos regionais e dirimi-las. No artigo D, na linha D do artigo 6º, que trata das atribuições do Conselho Federal de Contabilidade, diz que é atribuição do Conselho Federal de Contabilidade decidir em última instância recursos de penalidade imposta pelos conselhos regionais. E o que quer dizer isso aqui? Que se algum conselho regional ou nas hipóteses dos conselhos regionais aplicarem penalidade a um profissional contábil ou a uma empresa contábil e estes recorrerem da penalidade imposta, o Conselho Federal de Contabilidade pode decidir em última instância. A linha E do artigo 6º diz que é atribuição do Conselho Federal de Contabilidade publicar o relatório anual de seus trabalhos, em que deverá figurar a relação de todos os profissionais registrados. A linha F do artigo 6º diz que é atribuição do Conselho Federal de Contabilidade regular acerca de princípios contábeis, do exame de suficiência, do cadastro de qualificação técnica e dos programas de educação continuada e editar normas brasileiras de contabilidade de natureza técnica e profissional. Essa linha F do artigo 6º do decreto 9295 foi incluída pela lei 12.249 de 2010. Então, são atribuições do Conselho Federal de Contabilidade: organizar o seu regimento interno, aprovar os regimentos internos organizados pelos conselhos regionais, modificando se achar necessário, o que for necessário, a fim de manter a respectiva unidade de ação, tomar conhecimento de quaisquer dúvidas suscitadas nos conselhos regionais e dirimi-las, decidir em última instância recursos de penalidade imposta pelos conselhos regionais, publicar o relatório anual de seus trabalhos, em que deverá figurar a relação de todos os profissionais registrados, regular acerca dos princípios contábeis, do exame de suficiência, do cadastro de qualificação técnica e dos programas de educação continuada e editar normas brasileiras de contabilidade de natureza técnica e singular. Vimos no primeiro vídeo que o Conselho Federal de Contabilidade, assim como os conselhos regionais, eles têm a função de fiscalização. Então, no artigo 6º do decreto 9295, tem-se que o Conselho Federal de Contabilidade é um órgão de fiscalização, pelo artigo anterior, que foi citado no outro vídeo, no primeiro vídeo, e
O Conselho Federal de Contabilidade tem a função regulatória, tá? De normas, de princípios contábeis, de programa de educação continuada, exame de suficiência do cadastro de qualificação técnica. Eu queria tocar nesse ponto bem aqui do exame de suficiência, porque esse vídeo vai ser visto por contadores e por não contadores. Então, o contador que assistir esse vídeo vai entender o que é. O não contador pode ficar sem entender. Então, o exame de suficiência nada mais é do que uma prova aplicada pelo Conselho Federal de Contabilidade de forma simultânea, anualmente, aos graduandos, tá, do curso de Ciências Contábeis, aos profissionais que não são registrados ainda nos conselhos regionais. Por quê? Para que você obtenha o registro num conselho regional da sua jurisdição, do seu estado, é necessário que se faça essa prova, que é denominada de exame de suficiência. É a primeira prova que o Conselho Federal de Contabilidade é a prova básica, que o Conselho Federal de Contabilidade aplica para que o bacharel em ciências contábeis consiga obter o seu registro no conselho e dessa forma possa exercer a profissão. Sem essa prova, o bacharel em ciências contábeis não pode buscar o seu registro no conselho regional. Então, o bacharel faz a prova, faz o exame de suficiência. Se ele for aprovado com a pontuação mínima, ele pode requerer o seu registro no conselho respectivo, no conselho regional respectivo. Se ele não obter a pontuação mínima, ele não pode requerer registro, ele não pode atuar na profissão contábil. Então, isso aqui eu quis frisar para fazer uma relação com o artigo, deixa eu ver qual é o artigo bem aqui do vídeo anterior, que trata do profissional legalmente habilitado. Então, o profissional legalmente habilitado a nível de Conselho Federal, Conselho Estadual de Contabilidade é o profissional que passou por essa prova e que com isso obteve o seu registro no respectivo Conselho Regional de Contabilidade. Então, a partir do momento em que ele adquiriu o seu registro, ele pode exercer a profissão. Sem isso, ele está de forma ilegal no mercado de trabalho. Queria frisar também aqui a questão do cadastro de qualificação técnica, tá? O que é o cadastro de qualificação técnica? O Conselho Federal de Contabilidade, além do exame de suficiência, que é o primeiro exame para se obter o registro profissional, ele tem duas outras provas, dois outros exames, que é o de qualificação técnica para auditor independente e para perito contador. O exame para auditoria independente, para obter o registro de auditor independente, ele já está, esse ano foi aplicado o 22º exame. O de perito contábil é mais recente. Esse ano foi aplicado se eu não me engano, o 5º ou o sexto exame de qualificação técnica para perito contador. Esse exame de qualificação técnica para auditor independente é para aquele profissional que quer obter o registro no cadastro de auditores independentes que vão atuar no mercado financeiro, tá? Por que eu estou frisando que é para esse tipo de trabalho? Porque quando o bacharel sai da faculdade, faz o seu exame de suficiência, obtém o seu registro no CRC, no Conselho Regional de Contabilidade respectivo da sua jurisdição, do seu estado, ele está apto a fazer auditoria.
Contudo, ele não está apto a fazer auditoria independente nas instituições financeiras, tá? Então, o que acontece? Ele só vai poder fazer auditoria independente se estiver registrado no Cadastro Nacional de Auditores Independentes. E ele só vai estar registrado, só vai poder se registrar nesse cadastro se ele tiver obtido a nota mínima nesse exame de qualificação técnica para auditores independentes. Da mesma forma, é o perito contador. Então, percebe-se que para que você atue como profissional contábil, quer seja a nível de técnico, a nível de bacharel, a nível de auditor independente, que é para as instituições financeiras, a nível de perícia contábil, você tem que passar por provas e você tem que ter o seu registro no respectivo conselho. Caso contrário, você está inserido em exercício ilegal de profissão e pode sofrer penalidades. Então, eu só gostaria de frisar, aproveitando aqui que o artigo 6º trata dessas atribuições do Conselho Federal de Contabilidade, que é a de fiscalização e a de regulação, para dar uma explicação sobre isso, porque tem muitas pessoas, do meu convívio, e mesmo pessoas que são alheias às questões contábeis, aos conselhos, a todo esse mundo contábil, que pensa que qualquer pessoa pode fazer contabilidade, pode exercer atividades que são prerrogativas de contadores, que passaram pela faculdade, passaram pelo nível médio, fizeram seu exame de suficiência, que fizeram exame de qualificação técnica, quer seja para auditor independente, quer seja para perito. Então, eu só gostaria de deixar bem claro quais são as diferenças aqui, quem pode exercer atividade contábil e quem não pode. Lembrando que esse decreto 9295 de 1946 é parte do conteúdo que cai na prova, no exame de qualificação técnica, tá? Tanto faz ser para perícia quanto para auditoria independente. No caso aqui nós estamos tratando de conteúdo para perícia contábil, tá? Da prova de qualificação técnica para perícia contábil. Este foi o segundo vídeo dessa série. Obrigada e até o próximo vídeo.